e depois nós teremos hoje, já na continuidade desse nosso projeto, uma entrevista e a conversa com vocês. A entrevista com o Dr. Adilson Medeiros, e vocês poderão fazer perguntas também a ele sobre a questão que ele vai abordar, que é do IPVA. Muito importante o que ele vai nos trazer. E nós vamos conversar agora com o Dr. Adilson. O Dr. Adilson, ele é advogado, é um ativista conservador. Rapaz, se vocês me chamam de teimoso, vocês vão ver o que é teimoso hoje, entendeu? E vocês vão entender a luta do Adilson. E ele tem um assunto muito sério e muito importante para tratar com cada um, com informações muito preciosas para cada um de nós. Ele vai falar sobre essa questão relativamente ao IPVA e outras questões. Então, enquanto você vai dando joinha, enquanto você continua votando na enquete, nós vamos conversar com o doutor. Tudo bem, doutor? Está dando retorno. Está me ouvindo? Oi, está dando retorno. Está dando retorno? Deixa eu ver o que pode ser. Porque você deve estar escutando pelo próprio aparelho, sem um fone. Pronto. Vamos ver agora? Não, continua. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Não, mas vamos lá. Melhor? Eu deixo o senhor conversando para explicar o seguinte. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, sua participação aqui no nosso Na Hora do Café, nessa nova proposta. Em segundo, doutor Adilson, eu queria que o senhor falasse, contasse a sua história de teimosia. Tá bom. Meu nome é Adilson, mais conhecido como doutor Adilson, né? E eu nunca paguei o IPVA na minha vida. Tá? Eu me recuso a pagar esse imposto, na minha opinião, um imposto socialista. É um imposto injusto, porque não leva em consideração a capacidade contributiva, a capacidade de pagamento do contribuinte. Tá? E eu tenho uma história. Eu já perdi carros por causa disso. E o meu último carro que foi apreendido por não pagar, né? Eu recentemente tive um carro apreendido. Dessa vez eu não me conformei, eu não aceitei passivamente, né? E resolvi lutar, né? E entramos com uma ação judicial, né? Uma ação judicial totalmente diferente de qualquer outra que tenha sido feita antes. E pela primeira vez, né? Após 30 anos, eu consegui derrubar o IPVA. Eu consegui retirar o meu carro de dentro do pátio sem pagar o IPVA, tá? Com uma ação judicial. Não é uma ação judicial simples, fácil de se fazer, não. Envolve uma parte de um processo administrativo. Então, foi uma vitória. Foi uma vitória contra essa coisa chamada IPVA, esse imposto injusto, né, que foi criado em 93. Então, desde 93, quando esse imposto foi criado, naquela época eu já comecei a falar que eu não ia pagar. Mas não vou pagar isso, não aceito, não vou pagar. E nunca paguei. Nunca paguei mesmo. Nunca paguei, não vou pagar e não continuarei não pagando. Tá? Hoje o meu carro está licenciado, estou podendo andar com o carro sem pagar o IPVA. Retirei de dentro do pátio. O que eu consegui foi uma coisa inédita, porque a forma como foi feito o processo foi uma coisa inédita. Inclusive, acho que é até pertinente fazer um comentário. Ontem, olha só que coincidência. Ontem saiu uma matéria falando sobre os carros que estão indo a leilão. Olha que interessante, Alfredo. Mais de 75%, houve um aumento de 75%, mais de 75% de carros seminovos. Olha que absurdo. Foi inaugurado não sei quantas dezenas de novos pátios aqui no estado de São Paulo. O meu carro estava num pátio lá que tinha 4 meses e pouco, tinha nem 6 meses. Novinho, inaugurado. Olha que lindo. Pátio novinho lá inaugurado de carro. Eu olhei aquele mar de carros lá dentro, aquele monte de carros, aquele monte de motos. Aqui em São Paulo é direto, você vê só caminhão do pessoal do trânsito passando com carro e motos em cima. E levando tudo embora para os pátios, né? Os pátios tudo lotado. Olha, aqui dá vontade de chorar, né? O pessoal trabalha, sofre para pagar aquilo ali. E aí vem esse imposto que não leva em consideração se a pessoa tem renda ou não, porque é um imposto que eu acho injusto. E a pessoa acaba perdendo o carro, o veículo, não consegue pagar. E muitas vezes o próprio pátio é mais caro que o imposto. Quando a pessoa vai lá, vê o preço do valor que tem que pagar no pátio, é um valor absurdo. Não consegue tirar o carro. Aí o carro vai para leilão e a pessoa perde o sonho acaba dela. Deixando, né, Adilson? Desiste, né? Desiste. É muito estranho essa história dos pátios, né? Não cabe nem a mim falar sobre isso, cabe outras, né? Outras pessoas levantarem. Agora me diga uma coisa.
É preciso fazer essa distinção. O carro não pode ser aprisionado por atraso no IPVA. Então, teoricamente, não deveria, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A pessoa parar numa blitz, né? Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: a pessoa não consegue pagar o licenciamento. Não consegue. A pessoa tem que pagar todos os impostos atrasados, multas e tudo mais, para pagar o licenciamento. Só que existe um problema, existe um vício nisso, é o fato gerador. A ideia, qual que é a ideia correta? É cobrar o imposto no fato gerador. Quando você compra o veículo, não que essa coisa se estenda eternamente, você tem que pagar continuamente. Tá? O imposto, o IPVA, para quem não sabe, vem da classe dos impostos reais, imposto sobre patrimônio. Tá? São 3 tipos de impostos sobre patrimônio no Brasil: IPVA, IPTU e o ITR. É o imposto sobre patrimônio. O problema desse tipo de imposto é que não leva em consideração se a pessoa tem ou não renda. Pô, nós passamos um período complicado, que várias pessoas ficaram sem renda e, não, obviamente, não vão conseguir pagar esse tipo de imposto. Porque uma coisa é você cobrar imposto a uma pessoa, você vai ganhar, por exemplo, ganhou R$1.000. Aí você vai pagar um imposto referente aos R$1.000, você vai pagar R$100. Ótimo, eu ganhei um dinheirinho e vou lá pagar o imposto. Né? O imposto é uma coisa que tem que ser paga, tem que ser uma coisa justa. Tá? Então, beleza, descontou uma parte do que eu ganhei. Agora, o IPVA é o contrário. Digamos que eu não ganhei nada e tem que pagar o imposto do mesmo jeito. E aí, como é que faz? Aí você é obrigado a vender outros bens, é obrigado a pedir dinheiro emprestado, é obrigado a deixar de comer para pagar o imposto que não é de consideração se ela tem renda ou não. Então, o IPVA é um imposto injusto. Naquela época, quando foi criado o IPVA, muitos, como eu, falaram: esse é um imposto socialista. Ele foi copiado de uma ideia de um imposto que existia lá nos países comunistas, tá? Sobre o bem, porque o Estado se acha dono do bem. Aí a pessoa tem que pagar para poder usar o bem. É dela, mas o Estado se acha dono. Você paga uma taxa para poder usar o carro, por exemplo. Essa é a mentalidade, né, da esquerda, digamos assim, né? Porque, na verdade, é isso mesmo. Quem criou esse imposto foi um pessoal da esquerda, né? Foi criado em 93, lá na época, acho que era Fernando Collor, não lembro quem foi. Sei que foi o pessoal lá da esquerda. Foi a turma do FHC que criou esse... Isso, era o FHC, do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Foi exatamente eles, tá? Eles que criaram esse imposto aí, expropriatório, né? Que não leva em consideração se a pessoa tem renda ou não, né? Na minha opinião, na época que nós falamos, né? É um imposto socialista, né? Mas tudo bem. Independente da classificação do que ele é, precisa compreender o seguinte: o que eu fiz? Vamos lá para vocês entenderem. O meu carro foi apreendido. Explica aí para o pessoal entender. Até porque eu, no começo, eu também não estava entendendo. E aí, depois de uma conversa telefônica com a Dilson, ficou claro. Por causa na verdade, nós temos que observar aí que nós temos 4 pernas no mínimo. A primeira das pernas, a questão que o Adilson colocou com muita propriedade do imposto sobre o patrimônio, que são impostos socialistas. Impostos como se eles estivessem cobrando. Eles falam tanto contra impostos como o prêmio. O IPTU seria como se fosse um prêmio, um enfiteuso. Você paga uma taxa para o Estado para usar o que é teu. É isso, exatamente isso. Você paga para o Estado para você poder usar uma coisa que é sua. A sua propriedade é sua, mas tem que pagar uma taxa para o Estado. Tá? No caso do IPTU, ainda existem isenções para pessoas de baixa renda, tudo mais. Agora, no caso do IPVA, ele é mais injusto ainda, porque não existe nada. Só existe alguma coisa relativa para deficiente, alguma coisa nesse sentido. Mas, se a pessoa não tiver renda, por exemplo, o IPTU tem esse critério, tá? A pessoa está com baixa renda, tudo mais, tem um desconto, o IPTU tem isso ainda. Ainda tem uma coisa que abranda, né? Diminui um pouco o peso do IPTU. Agora, o IPVA, não. Porque o IPVA, o que acaba acontecendo? A pessoa, às vezes, passa uma situação boa, melhor, está trabalhando, consegue comprar o carro, ótimo, legal. Aí, de repente, no outro ano fica doente, ou fica desempregado, está passando uma situação financeira complicada, não vai conseguir pagar o imposto. Tá? Aí vem o Estado, não quer nem saber. Não, eles querem que você pague. Aí a pessoa é obrigada a pegar dinheiro emprestado. E se a pessoa não tiver o dinheiro, não tiver condição, vai fazer o quê? Vai roubar para pagar o IPVA? Não. Então ela acaba andando com o carro, sem pagar o IPVA. Existe uma estimativa aqui no estado de São Paulo que quase metade, não sei se chega a ser metade, uns 30% a 40% dos veículos, né? Eu ouvi dizer que até mais, se eu verificar essa informação, tá? Estão com os documentos atrasados. É muita gente que não consegue pagar. Por quê? Tem alguma coisa errada, gente. É só pensar. Pô, tantas pessoas que não conseguem pagar isso é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no princípio desse imposto.
Tá? Então, naquela época, quando começou, eu estou 30 anos lutando contra o IPVA. Eu me faço de exemplo, porque eu nunca paguei, já perdi carros, eu me recusei a pagar. Falei, não vou pagar, não vou dar dinheiro para o Estado para recuperar uma coisa que é minha. Isso aí, para mim, é um sequestro, é uma extorsão. O carro foi sequestrado, eu vou ter que pagar para devolver meu carro? Eu me recusei a pagar. Só que dessa vez eu não aceitei. Eu não aceitei, não aceito, resolvi entrar com a ação. Não foi uma ação fácil. Eu tive que chamar uma outra pessoa para me ajudar também, um outro advogado, uma pessoa muito próxima a mim. Tá? E nós fizemos as 4 mãos. Tá? Eu falei para esse advogado, olha, entenda o que eu estou falando, é desse jeito. Ele não estava entendendo também. Tá? O que eu vou fazer desse jeito. Desde 93, eu expliquei tudo para ele. Entendeu? E ele começou a entender do que eu estava falando. Porque muita gente não consegue entender isso. A gente não consegue, porque existe uma cultura. Eu vou explicar isso também. Existe uma cultura contra o carro. Até entender, começar a fazer, fizemos. Demorou quase um mês para a peça ficar pronta, inicial. Para vocês terem ideia como é complexo. Tá? Conseguimos fazer, deu uma entrada. Não foi tão simples no começo. Tem um processo administrativo também. Tá? Aí, finalmente, saiu uma sentença. No dia 20 de abril, 20 de julho, 20 do 7, 20 de julho agora, saiu a sentença favorável, mandando liberar o meu carro, pagando só o licenciamento. No dia 21, na quinta-feira agora, na semana retrasada, passada, 21 de julho, eu fui lá. Primeiro fomos no Detran, falar com o diretor do Detran para obter o licenciamento. Não foi fácil também. Não foi fácil. Eu não queria liberar. Aí conseguimos liberar o licenciamento, porque o licenciamento é vinculado. Você não consegue pagar o licenciamento separado. É uma coisa complicada. Aí conseguimos desvincular. Pagamos só o licenciamento, R$ 144,01. De lá fomos para o pátio. Chegamos no pátio, foi a mesma briga. A advogada do pátio veio conversar comigo, o pessoal lá. Aí, finalmente, resumindo, eu consegui tirar meu carro de dentro do pátio. Quando eu vi meu carro vindo no caminhãozinho, saindo para fora do pátio, a emoção foi muito grande. A emoção foi enorme, porque é uma vitória. Não era só meu carrinho que estava ali, não era só meu carro que estava ali em cima do caminhão. Aquilo representava uma vitória contra uma justiça. Eu comecei a ver centenas e milhares de pessoas que sofreram a mesma agressão que eu sofri. Eu comecei a ver uma esperança para essas pessoas. Tá? Porque é uma esperança agora. Tá? Porque isso que acontece é uma agressão contra o povo brasileiro. Isso é uma agressão violenta contra as pessoas. Chegar e tirar uma coisa dela. No dia que o meu carro foi apreendido, tinha um senhor com mãos antigo, velho, uma mãozinha cheia de mercadoria. Eu voltei até a chorar. Ele estava chorando, porque ele tirou as coisas dentro do carro. Estava tirando as mercadorias dele dentro do carro, colocando tudo no chão na calçada e tentando ligar para as pessoas, para os amigos, parentes, para virem buscar ele. E eu vi colocar o Monza dele lá, junto com o meu carro, quando foi levado. Né? Eu olhei para aquele senhor, até falei com ele, calma, é assim mesmo, o Estado é assim mesmo. Né? Eu não peguei o telefone dele, se tivesse pego, podia estar ajudando agora, né? Enquanto era do senhor, o vendedor, né? Ele começou a chorar lá, deitado no chão. Né? O que o Estado faz com a pessoa? Os policiais que estavam lá, os policiais do trânsito, que andam com boné branco, tá? É uma boné branca, até ficaram solidários com eles, mas eles estão trabalhando também. Eu conheço vários policiais, né? E agora foram transferidos para o trânsito. Inclusive, tem um detalhe interessante, olha só. Tá? O batalhão de trânsito aqui no estado de São Paulo não era tão grande que nem agora. De repente, começaram a mandar um monte de gente para o batalhão. Os policiais estão lá, nem todos gostam de trabalhar com aquilo. A maioria não gosta, porque sabe que está agredindo um cidadão de bem. A maioria que trabalha no batalhão de trânsito sabe que o que eles estão fazendo é injusto. A maioria sabe disso. Então, eles não aceitam, eles não gostam de trabalhar lá. Estão lá porque foram obrigados. A batalhão de trânsito inchou. Tem um monte de gente trabalhando agora lá. Mas não tinha. Estranha essa história, né? E de repente começou a inaugurar um monte de pátio também, de um ano para cá, 6 meses para cá. Não sei quantas dezenas de pátios foram inaugurados no estado de São Paulo. Então, isso aí tudo é estranho, né? Mas não cabe a mim discutir isso. O que eu quero falar é apenas da vitória que eu obtive sobre o IPVA. Tá, a vitória agora eu consegui retirar meu carro de dentro do pátio sem pagar o IPVA. Essa foi a principal vitória. Depois de 30 anos lutando contra eles e perdendo muito carro. Eu sou teimoso. Reconheço, né? Você falou agora, né, Alfredo? Eu sou teimoso, viu? Muita gente fala, pô, paga lá, tira o seu carro. Eu falei, não vou pagar, eu não vou dar dinheiro para o Estado, não vou, eu me recuso. Eu me fiz de exemplo e agora tive vitória. Agora, Adilson, eu queria que você respondesse, clareasse para as pessoas, para evitar o eco. Eu que tirei o som agora, só para evitar o eco. Enquanto eu fizer a pergunta, depois eu ligo de novo o teu microfone. A questão básica, Adilson, que eu queria entender e que as pessoas querem entender, é que os carros são retidos, eles não podem ser retidos pelo atraso no IPVA, eles podem ser retidos pelo atraso no licenciamento. Mas, ao mesmo tempo, você não pode pagar o licenciamento sem pagar o IPVA.
certo? Isso é uma armadilha. Isso parece ser coisa de agiota mesmo. Agora, eu queria que você explicasse, claro que eu sei que você tem esse cuidado, é muito importante. Eu queria que você colocasse quais foram os caminhos que você adotou. Tem muita gente aqui querendo saber como fazer, não é tão fácil, não é dar um tapa na mesa e resolver. O doutor Adilson, eu o conheço já desde alguns anos, né, Adilson? E ele tem algumas pautas muito interessantes, né? Tem fatores que são decisivos, que é a defesa do cidadão contra o Estado socialista, entendeu? Agora, eu queria então que você contasse, até para evitar essa questão do retorno do som, que você explicasse qual é o mecanismo e que passasse um telefone ou algum contato para as pessoas que estão interessadas em saber como proceder, porque eu, particularmente, eu fico abismado. Há uma sanha arrecadatória do Estado numa aliança espúria com o crime organizado. Essa é a verdade. Então, eu queria que você fizesse essa explanação e, principalmente, mostrando para as pessoas que tem sim. Você perdeu carros, você teve prejuízos. E aí eu pergunto para você como fazer, e eu queria que você falasse isso com as pessoas, inclusive passando um site ou um telefone, algo para que as pessoas interessadas entrem em contato. Ok. Alfredo, antes de falar como é que é o procedimento, como é que foi feito, tá? Até porque não dá para explicar tudo agora, é complexo. Tá? Eu queria falar um detalhe interessante sobre o IPVA, sobre o carro. Tá? Uma coisa que aconteceu desde os anos 90. Para as pessoas entenderem o que está acontecendo, por que acontece isso. Gente, veja bem, hoje nós estamos ouvindo falar muito das pautas da agenda vermelha, as pautas progressistas, todas essas narrativas que existem para incentivar essas coisas. Tá? Naquela época eu já falava disso, tá? Das pautas da agenda vermelha, das pautas comunistas socialistas. Tá? O que foi feito, gente? Vejam bem, vocês vão entender. Os socialistas vieram e viram no carro uma forma de arrecadar, de levantar recursos financeiros. Tá? O carro, antigamente, nos anos 80, era barato. Eu venho de uma época, dos anos 80, que todo mundo, era fácil comprar carro, não era tão difícil, não. Era mais barato, era relativamente barato. Então, qualquer pessoa da classe A, B, C e D conseguia comprar carro. Conseguia. Aí vieram os socialistas e pensaram, não, olha, o carro é interessante, vamos aumentar a carga tributária para arrecadar mais dinheiro, para fazer as ditas coisas que eles acham que é boa, né? Na cabeça deles, eles acham que sabem o que é melhor para as pessoas. Tá? E começaram a levar o valor do carro. Só que isso gerou um problema. O carro começou a ficar muito caro. Então, as pessoas da classe D e C não iam conseguir mais comprar carro. Então, aí veio a segunda parte do plano. Começar a criar narrativas, tá? Contra o carro. A mesma coisa da agenda progressista hoje, que era uma agenda, toda uma cultura contra o carro. E começou a falar: carro é ruim, carro polui, carro é isso, carro é aquilo, ônibus é melhor, corredor de ônibus, mais recente, ciclofaixas. Então começou toda uma cultura contra o carro. Hoje eu vejo jovens com 20 e poucos anos que não se preocupam, não, para que carro, para quê? Carro é ruim. Olha só a mentalidade. Naquela época, com 16 anos, já andava de carro. E tinha até uma ideia de tirar a carta com 16 anos. Liberar. Hoje, a esquerda não deixou. Por que a esquerda não deixou? Porque qual que é a estratégia? Para amenizar a revolta das pessoas da classe C e D, para amenizar essa revolta delas, porque o carro ia ficar mais caro, eles começaram a criar uma cultura contra o carro para que elas ficassem mais conformadas. Estão mais conformadas. O carro não é tão bom assim, não precisa tanto. Então deixa para lá para você comprar. Entenderam a estratégia que foi feita? Naquela época eu falava isso. Parece que eu falava sozinho, porque ninguém entendia o que eu falava, né? Ninguém entendia o que eu falava. Hoje as pessoas só falam coisa que eu falava 20, 30 anos atrás. Olha que interessante. Eu tenho muitas vitórias. Meu princípio foi o seguinte: eu sempre lutei contra o que a esquerda faz. Tudo que a esquerda fez, eu estou tentando lutar, estou lutando contra. Eu tenho outras vitórias também, não é só a PVA, não. O Alfredo sabe, já dei outras entrevistas aqui falando sobre outro tipo de coisas também. Tá? As vitórias que eu consegui, que eu estou lutando para conseguir também. Tá? Então, o que eu fiz? Olha, por que eu estou falando tudo isso, gente? Para vocês entenderem como é que eu fiz o processo. Tá? Eu tive que falar com esse meu outro amigo, sobre o advogado, que estava aqui comigo, expliquei tudo isso para ele, desde a época de 93. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Então, nós começamos a colocar várias
Argumentação, tá? Argumentos, colocamos vários tipos de, algumas jurisprudências, tivemos que colocar um monte de coisa. Não é tão simples. Se fosse fácil, outros advogados já tinham conseguido, tá? Existe um procedimento também na hora de fazer o processo judicial. Aí tem a parte administrativa, tá? Que é um processo também administrativo, você poder liberar o licenciamento, poder liberar a documentação. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? Então, não é tão simples explicar como é que foi feito. Até porque eu tenho um receio, como o Alfredo falou agora, eu tenho receio de passar uma parte de como é que foi feito, por temer que alguns advogados acharem que vão conseguir fazer e não vão acabar não conseguindo, vão acabar prejudicando as pessoas. Então, se um advogado estiver pensando, vou fazer também, cuidado, você vai acabar prejudicando a pessoa, você não vai conseguir. Porque se ninguém conseguiu antes, fosse fácil, as pessoas tinham conseguido já. Não é tão simples o processo, não é uma coisa simples de fazer, não. Não adianta entrar só no site TJ e ver o processo, não é só aquilo. Tem muito mais coisa por trás. Muito mais coisa que foi feita também, além daquilo. Então, eu tenho cautela de falar, eu vou repetir, tenho cautela que os advogados têm de fazer, vão acabar fazendo errado, vão acabar prejudicando as pessoas. Tá? Por isso que eu prefiro concentrar só em pessoas que realmente, advogados que vão saber fazer. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho uma equipe de advogados que estão comigo, me ajudando, eu passei tudo para eles. Eu não quero ganhar nada com isso. Não vou ganhar nada com isso. Vou passar tudo para vocês. Tá? Eles vão cobrar um valor bem baratinho para ajudar as pessoas, para ajudar. Essa que é a ideia, porque não tem sentido. Vai cobrar um valor, honorário, o meu valor do IPVA, não adianta, paga o IPVA então. Vou ter que ser uma coisa que ajude. Então, eu consegui fazer isso. Tá? A ideia qual que é? A ideia é liberar o carro do pátio sem pagar o IPVA, pagando apenas o licenciamento. A ideia também vale se o carro tiver com os impostos atrasados. A pessoa está andando com o carro. Tá? Tem muitos trabalhando dessa forma. Andando sem pagar IPVA, andando para cima e para baixo, morrendo de medo, com terror, né? O pessoal fala, pânico, né? De andar na rua com medo de parar uma brita se perder o carro. A ação também vale a mesma coisa, porque vai liberar o licenciamento da pessoa. Porque o que acontece hoje? Teoricamente, tá? O carro não poderia ser apreendido só pelo atraso dos documentos. Se você tiver com o licenciamento em dia, o carro não pode ser apreendido. Teoricamente, é isso que deveria ser. Só que na prática não acontece isso por quê? Você não consegue pagar o licenciamento separado. Existe uma coisa, tipo uma venda casada, vai, digamos assim. Uma coisa que acontece que o Estado fez, você não consegue pagar só o licenciamento desvinculado das multas, do IPVA, porque existe uma outra forma do Estado fazer a cobrar isso também. Não precisa ser essa forma agressiva de tirar o carro da pessoa. Entendeu? Ele tem uma dívida ativa. Não tem essa necessidade de tirar o carro da pessoa. Aí tem uma outra situação, né? Porque não é só IPVA, tem um pátio. Né? O lucro dos pátios é muito grande. Tá? Tem pátio que ganha milhões e milhões no final do mês, porque números, aquele mar de carros são apreendidos que vão para leilão. Então tem essa questão também. A questão não é só arrecadar com IPVA, existe também a arrecadação dos pátios. Tá? Então existe um interesse por trás disso. Por que é amarrado desse jeito? Porque a dívida do IPVA, as multas pode ser cobrada depois separado, uma dívida ativa. Pode entrar com uma ação de cobrança. O Estado pode fazer isso. Agora, não acontece isso. O Estado prefere amarrar o licenciamento com as dívidas, não deixa a pessoa pagar separado e acaba levando essa armadilha, né? A pessoa acaba caindo nessa armadilha, né? E é muita gente mesmo que acontece esse tipo de injustiça. Então, o que nós conseguimos? Liberar o carro pagando só o licenciamento. Resumindo, é isso. E se o carro tiver os documentos atrasados, tudo atrasado, documento, está com esse medo de andar na rua, o resultado é o mesmo. Ela vai sair o licenciamento, pronto, acabou. O carro estando licenciado, o documento é liberado, e a pessoa consegue andar tranquilamente em paz, sem esse terror, esse pânico, esse medo de andar na rua. Às vezes a pessoa tem mais medo da própria polícia do que de bandidos. Eu, por exemplo, pedi mais carros para o Estado, no IPVA, do que roubados. Eu só tive um carro roubado na minha vida. Agora, para o Estado, eu pedi vários. Não é estranho, né? É o contrário, né? As pessoas têm mais medo de parar numa brisa, mais medo da polícia do que dos próprios bandidos, né? De bandidos e roubar o carro da pessoa. Então, está invertido, né, os valores. E pode falar. Quem tiver interesse em saber mais, em conhecer mais esse detalhe, você tem algum telefone, algum site? Vocês já geraram algum tipo de fonte de consulta? Faz a pessoa interessada em saber como fugir dessa armadilha do IPVA. Ninguém aqui, o licenciamento, beleza, não se tem, eu pelo menos não questiono o licenciamento, ainda que eu acho que a gente já paga ele de tantas outras formas. Mas a questão do IPVA, a mesma relação que eu tenho na questão do IPTU. Eu penso que o IPTU é um dos impostos mais estúpidos, porque você paga
No final, tu está pagando, se você morar numa casa sua durante 35 anos, você pagou uma nova casa para o Estado em 35 anos. Então, a casa não é sua, a casa é do Estado. O carro não é seu, o carro é do Estado. Seu só é o dever de baixar a cabeça e receber chute. Então, agora, eu queria que você falasse para as pessoas, Adilson, aonde recorrer, com quem falar, porque exatamente para gerar, para terminar com essas especulações. Só queria fazer um comentário que você falou do IPTU. Eu tenho uma outra entrevista falando sobre a outorga onerosa, que envolve essa questão do imposto sobre a propriedade, tá? E é nós fizemos aqui no canal. Eles colocam depois o link, Alfredo, que é interessante as pessoas entenderem isso aí, que eu luto contra o IPTU também e contra a outorga onerosa. É um absurdo. A pessoa não pode construir. O Estado é dono do espaço, dono do terreno, tudo. Então fica caríssima a construção civil por causa do Estado. A casa era para ser muito mais barata e não é por causa do Estado. Agora, voltando à questão de contato, é o seguinte: como é uma coisa que a gente não estava pensando comercialmente, não estava pensando em ganhar dinheiro, não é isso. Então, nós não montamos, não tem site, não tem nada disso. Inclusive, já me falaram, você tem que montar alguma coisa para o pessoal poder ter uma referência, localizar, achar vocês para poder ajudar as pessoas. Porque a minha ideia é ajudar. Eu quero ajudar o maior número possível de pessoas que estão sofrendo a mesma agressão que eu sofri. Tá? Então, por enquanto, eu vou concentrar só no meu telefone, mas, por favor, não ligue, mande mensagem no WhatsApp, que depois a gente responde, né? Porque eu não vou conseguir atender. Manda mensagem, tá? E aí eu vou encaminhar para o pessoal que vai estar, os advogados que estão ajudando a gente, tá? O telefone é 11, tá? Prefixo 11 930 172 726. Vou repetir: 11 930 172 726. É o meu telefone, tá? Se quiser falar comigo, mandar mensagem, pode mandar, gente. Eu estou disposto a ajudar todo mundo que estiver precisando, estiver passando por esse desespero, que é ter o carro apreendido, né? Ou o desespero de estar andando com o carro com o documento atrasado e não pode andar, não pode andar de jeito nenhum, tem que ficar desviando de blitz, de policiais. Absurdo que nós chegamos. O cidadão de bem tem medo da própria polícia, porque está com medo de perder o carro. E hoje em dia, pelo que a gente está percebendo, né? Porque aconteceu comigo, a gente pede mais o carro para o Estado do que para bandidos. Eu tive um carro roubado na minha vida e para o Estado eu perdi vários. Então é complicado. Adilson, é esse telefone aí? 11 9301 72726? Isso mesmo. Esse é o meu telefone, meu WhatsApp. Manda mensagem pelo WhatsApp, tá, gente? Manda para o WhatsApp. Se ligado, não é muita gente, não dá. Manda o WhatsApp que depois eu respondo. Isso. Doutora Adilson, eu queria agradecer muito. Nós, lógico, voltaremos a esse assunto muitas e outras vezes para tratar também dessa outorga onerosa, que foi motivo de uma entrevista que a gente fez faz tempo, né, 2020, porque o que eu gosto das ideias é quando as coisas impossíveis são encaradas de frente, entendeu? Porque a pessoa chega a dizer assim, isso é fácil, pô. Se fosse fácil, qualquer um faria. Então, eu queria agradecer a tua obstinação, Adilson, e que você se despedisse e nós voltaremos a esse assunto outras vezes. Ok, Alfredo, obrigado pela oportunidade de levar para as pessoas essa esperança, né, de não ser agredido pelo Estado dessa forma, porque é uma esperança agora, né, uma vitória que obtivemos, né, e precisamos reverter isso. Nós temos que reverter. O Estado não pode agir dessa forma com o cidadão de bem. Não é justo isso, não é justo. Então, quem estiver precisando de ajuda aí, ou conhecer alguém e tal, ou nossa, divulgue também, gente, porque com certeza tem pessoas precisando. Tem. Quando eu entrei no pátio lá, eu vi aquele mar de carros, aquelas centenas de motos. Eu fiquei imaginando, nossa, quanta gente, quanto trabalhador aqui, quantos? Porque, ó, detalhe, o carro quando é veículo roubado, ele vai para outro lugar, gente. Ali é só carros apreendidos em blitz, por documentos. O carro, quando é um carro roubado, foi recuperado, vai para um outro local. Você se bate, é tudo carro apreendido de documentos, de PVA. Aquele mar de carros, centenas de milhares de carros que eu vi, um monte de motos, tudo apreendido porque não pagou IPVA. Se a pessoa não paga um documento, um IPVA, um imposto, às vezes não é porque a pessoa não quer, não. É porque a pessoa não tem condição financeira. Eu não aconselho, tá, gente? Eu não aconselho ninguém a não pagar. Não faça como eu, por favor. Eu não estou falando isso, não. Eu não estou aconselhando, tá? Não põe palavras na minha boca. Eu não estou falando para ninguém, não pague, pelo amor de Deus. Não é isso.
Tá? Eu não paguei por convicção própria, porque eu sabia o que poderia acontecer, então foi uma questão minha ideológica. Eu sou contra tudo que a esquerda fez nesse país. Tá? E eu sempre vou lutar contra eles. E eu estou lutando, estou tendo vitória. Não é só a IPVA, não. Tem outras coisas que eu fiz também que eu tive vitória, que o Alfredo sabe, que a gente pode estar conversando depois, outro dia. Mas o IPVA hoje, o IPVA semana passada, dia 21, o dia 20 de julho de 2022, foi a melhor vitória contra o IPVA que nós obtivemos até agora. Foi a melhor, porque a gente conseguiu realmente resolver uma situação que realmente é complicada. Ter o carro dentro do pátio, eu consegui tirar o carro dentro do pátio sem pagar o IPVA. Essa foi uma vitória que não tem igual. Não tem igual. Do jeito como foi feita, não tem igual. Não tem igual. É isso. É isso, Alfredo. Obrigado. Viu? Tá aí. A Tânia Cantarini falando, ontem mesmo paguei quase 2 mil de IPVA. Sabe? Então, meu caríssimo Adilson, um grande abraço para ti, fica com Deus. Eu tenho o imenso prazer de ter essas interações, porque o Adilson é um cara de enfrentamento mesmo, e aquilo, ele faz as coisas com convicção. Não adianta você apenas ser contra. É aquilo que ele disse, eu não recomendo ninguém deixar de pagar o IPVA, não. Tem que ter um fundamento, porque senão você vai acabar tendo o carro apreendido e perdido. Adilson, um grande abraço para ti. Fica com Deus e a gente se encontra. Te despeja aí do pessoal. Adeus, pessoal. Até mais, né? Quem quiser me procurar depois. Tá? Obrigado aí pela oportunidade do Alfredo estar levando essa vitória aí para todo mundo. Tá sabendo, né, o que aconteceu, né? É isso aí. E vamos divulgar, gente. Vamos divulgar, porque muita gente está precisando aí de ajuda, né? Muita gente desesperada está precisando de ajuda aí. E agora tem uma luz, né? Tem uma oportunidade de estar ajudando, né? Quem realmente está precisando aí nessa situação, né? É isso, gente. Obrigado, viu? Um abração, Adilson. Esse foi o nosso amigo Adilson. Ele é um advogado, um batalhador, um cara que eu vou te contar. Está nessa peleia faz tempo, faz muito tempo, e é importante que a gente tenha essa percepção. Então, esse agora vocês estão vendo como ficou formatado o novo Na Hora do Café. Hoje ele já se encaminhou bem. Nós temos a conversa, noticiário internacional, o comentário do Alfredo, os jornais pelo Brasil, e depois nós entramos aqui nessa parte da entrevista. Então, está aí o telefone do Adilson, né? Está aí o telefone do doutor Adilson Medeiros, e a gente vai cada vez mais, né, buscando mecanismos de interação, trazer assuntos interessantes. Amanhã nós vamos falar sobre... eu também acho, né? IPVA e IPTU tem que acabar, né? Sabe? Agora, o fato delas é 011, o DDD é 11, São Paulo. Então, o telefone dele é 99301 72726. O 11 ali é o DDD, tá? É São Paulo. Lembrando que esse aí é o WhatsApp. Não liguem para ele, mande o WhatsApp. Entendeu? Mande o WhatsApp, porque aí ele vai retornar. Pode ter certeza que ele vai retornar. E você compartilhe essa live em suas redes sociais. Mas compartilhe mesmo, porque essa é a ideia. Bom, chegamos ao final da nossa interação, do nosso programa. Lembrando que nós tivemos aqui, vamos ver aqui o resultado final. O quanto você confia no governo confia no Lula, não no governo do Lula, no Lula. Menos do que nada, venceu com 67%. 27% não confia nada. Muito, 2%. E pouco, 2%. 944 pessoas participaram da enquete. Olha só. E aí, então, nós tivemos